Bom dia, que bom estar aqui de novo com vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós e que o Senhor encontre em nós um coração aberto, que a nossa mente esteja como uma terra fértil para receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Quando eu perguntei para Deus sobre o que eu falaria hoje, eu fiquei surpresa e é um assunto que, quando eu era pequena, na igreja eu ficava muito assustada quando se falava do fim dos tempos, né, da volta de Cristo, mas o estudo era voltado ali em Apocalipse, né. Mas hoje nós vamos focar em Mateus 24. Eu sou Susana Luna, faço parte do grupo EBA, convido você que também, quer fazer parte de um grupo ali para você manter a sua energia, a sua frequência, pessoas que estarão ali para te ajudar, na área psicológica, né, área mental, emocional. Temos ali pessoas capacitadas que poderão te ajudar. Indique nosso grupo, se inscreva no canal, deixe o like, deixe um comentário, nos ajude a compartilhar para que a mensagem do reino seja entregue ao quanto mais pessoas, melhor. Sobre isso, nós vamos falar hoje do poder das mídias sociais. E eu quero, desde já, falar para você que Deus conta com você. Nós temos um papel muito importante, nós temos grande responsabilidade nessa geração, porque cada geração, cada pessoa que está vivendo em uma geração, ela tem responsabilidade sobre aquela geração. Então, vamos começar, né? Quem quiser acompanhar, hoje nós vamos ali dar uma passeada no capítulo 24 de Mateus. Mas para introduzir eh, esse tema que a gente vai falar hoje, eu quero entrar em Atos dos Apóstolos. Quem já leu Atos dos Apóstolos? Que livro maravilhoso, né? Ali a gente chega a sentir vontade de estar lá, de estar eh, nos acontecimentos, nas histórias. Eu sou daquelas que quando eu tô lendo a Bíblia, eu me imagino ali dentro, sabe? Aí eu sinto as emoções ali, como se, né? Eu gosto de viajar assim, né? Na imaginação. E te convido a ser assim também, é muito legal. Você passa a, a ter uma percepção diferente, você se sente ali, você chega a chorar nos momentos difíceis, nos momentos de dor, mas também você chega a sorrir. Eu dou muita risada lendo a Bíblia, isso é maravilhoso, né? E no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que em um momento, eh, os apóstolos estão ali olhando para cima, o momento da ascensão de Jesus, né? Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele ficou 40 dias ali com seus discípulos. E chegou o momento da ascensão de Deus. Ele foi assunto ao céu. E os apóstolos ali olhando para cima, quando Jesus foi subido, veio uma nuvem e cobriu Jesus, e dois anjos desceram e falaram assim: por que que vocês estão olhando para o céu? Assim como Jesus subiu, ele descerá, ele voltará. E é em cima desta promessa, é em cima dessa profecia que nós vamos falar, comentar hoje e dizer também que é onde está a nossa esperança. É na volta do Senhor, né? Então, assim, a nossa vida com Jesus, viver com Jesus é você tomar sobre si a sua cruz, não de sofrimento, mas você negar o seu eu, né, e andar segundo Jesus. Jesus disse que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Então, é negar a você, é negar as vontades que
não condizem com a Bíblia, não condizem com aquilo que Deus tem para nós. Porque tudo que ele, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e o que ele tem para nós é sempre melhor do que o que nós conseguimos imaginar, conseguimos pensar. Então, essa promessa de que Jesus voltaria está de pé, e ele vai voltar. E em Mateus 24 fala de como estaria o mundo nessa época. Jesus fala sobre isso e os sinais da sua vinda também. Então, em Mateus 24, os discípulos, Jesus estava deixando a área do templo e seus discípulos se aproximaram dele, querendo mostrar-lhe as construções do templo. Os discípulos estavam ali, boca aberta, com aquele templo, aquela estrutura, aquela construção monumental. E aí Jesus deu tipo uma jogada de água fria, fazendo alusão aos cintos dos tempos, porque os discípulos fizeram duas perguntas a Jesus, né? Jesus falou que todos esses edifícios serão derrubados e não será deixado uma pedra sobre a outra. Ou seja, pedras sobre pedras não ficariam naquele templo. E os discípulos ficaram ali, perplexos com aquela resposta de Jesus, e Jesus fez uma alusão à profecia, né, uma revelação que Daniel teve. Então, Jesus disse que ali no capítulo 17, no versículo 17, aqueles que estiverem no terraço superior não deverão entrar em casa, nem mesmo para pegar alguma coisa antes de fugir. Ele estava falando da destruição de Jerusalém. Estava falando da destruição de Jerusalém, do templo, mas também ele quis fazer um paralelo com o que iria acontecer, com o que vai acontecer no final dos tempos, né? E nós temos alguns sinais da graça de Jesus, porque não são só sinais de destruição, coisas ruins que vão acontecer, mas o que nos sustenta, a nossa esperança, é a graça de Jesus. Então, no versículo 14, nós temos aqui assim, ó. E as boas novas do reino serão pregadas pelo mundo inteiro, para que todas as nações as ouçam e depois virá o fim. Jesus disse que quando o evangelho for pregado a toda criatura, ele virá. E olha a responsabilidade que a gente tem hoje com as redes sociais. Cada geração precisa comprometer-se de ganhar sua geração. E olha o tamanho do nosso trabalho, o tamanho do nosso papel nessa época em que vivemos. A internet, ela é ilimitada. As redes sociais, elas alcançam o mundo inteiro. Esse vídeo pode ter, vamos supor, que pode ter 100 visualizações, mas também pode ter 100.000 visualizações, 1 bilhão de visualizações, né? Então, assim, ninguém segura a internet. E a internet eu vejo como um instrumento, como uma ferramenta que nós podemos usar. E Deus conta conosco para isso. O que você está fazendo em relação a isso? Qual é a mensagem que queima no seu coração, que você está transmitindo, que você está transbordando? Vamos parar para pensar se estamos contribuindo com o reino, porque o reino não diz respeito só aos nossos de casa, aos nossos, da nossa família, às pessoas mais próximas, mas de acordo com a capacidade que você tem, de acordo com as ferramentas que Deus colocou nas suas mãos. Você não quer ser chamado de servo bom e fiel? Então vamos lá pegar aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ah, Suzana, mas eu não consigo, mas eu sou assim, eu tenho dificuldade, tal, tal, tal. Não vem de você, não é sobre você. Quem te capacita é Deus. Se nós fôssemos depender da nossa capacidade, do que a gente pode fazer,
do que a nossa mente imagina que nós somos capazes, nós não faríamos nada. Principalmente em prol do reino, porque a gente se sente incapaz, a gente tem receio de errar, de falar alguma coisa que pode ser mal interpretada, é um risco que você está correndo, mas você está fazendo alguma coisa. Você está calçando a sandália do evangelho, certo? Então, assim, eu tenho a responsabilidade sobre essa geração. As pessoas que eu tenho contato, você não tem. E as que você tem, eu não tenho. E o que você tem feito daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Você tem um YouTube, você tem um Instagram, usa ele. O Senhor vai te fortalecendo. Quem capacita é Deus. De nós não sai nada de bom, nós não temos nada de bom para oferecer. Mas quem é bom é Deus. Quem é amor é Deus. Quem capacita é Deus. A sabedoria vem de Deus. E eu vou te dizer uma coisa: quanto mais você se dispõe a trabalhar pela expansão do reino, mais ele coloca na sua mão, mais ele te capacita, mais ele coloca palavras na sua boca. Que você tenha sempre a consciência, não é sobre mim, nunca foi sobre mim, nunca foi sobre nós, é sobre ele. A Bíblia diz que por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E quais são as coisas que você tem para contribuir com o reino? Pensa nisso. Deus conta com você. Então, as mídias sociais são ilimitadas, alcançam o mundo inteiro. Diante disso, é claro que estamos no cumprimento dessas palavras. Então, a Bíblia fala que quando tiver terremotos, guerras, rumores de guerras, peste, fome, destruição, quando o amor de muitos, se esfriará. E hoje, o que a gente vê? É filho matando pai, pai matando filho, irmão matando irmão, é nação contra nação, é reino contra reino, é esposo matando esposa e vice-versa. Nós estamos no cumprimento dessas palavras. Aqui, quando Deus faz a junção, quando Jesus faz a junção da revelação da profecia de Daniel em relação à destruição de Jerusalém com o fim dos tempos, quando ele diz aqui, ó, aqueles que estiverem no terraço superior não devem entrar em casa nem mesmo para pegar alguma coisa antes de fugir. Quem é que fica no teto? Quem é que fica no terraço superior? Quem é que fica em cima da casa, por acaso? Será que não estava acontecendo? É um ambiente de destruição, um ambiente de medo, um ambiente de pavor, de terror, onde as pessoas queriam se livrar daquilo ali e muitos encontravam a única forma de subir na casa para ver se livrava daquela situação. Ninguém fica no telhado por acaso, não é verdade? Então, imagine o cenário de terror. E quando vocês virem a coisa horrível a respeito da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, que o leitor entenda. Então, aqueles que estiverem na Judéia devem fugir para os montes. Aqueles que estiverem no campo não devem voltar para casa para apanhar o seu manto. Ai das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando seus filhos naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, tal como o mundo nunca viu em toda a sua história e nunca mais verá. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e maravilhas. Olha isso. Se levantarão falsos profetas, pessoas que dirão ser Cristo e farão sinais, maravilhas, milagres, coisas que nós nunca vimos. Porque quem andou com Jesus na terra viu grandes milagres e estão na Bíblia.
que elas servem como o nosso manual de instruções para a gente seguir. Mas hoje em dia a gente não vê. Por quê? O amor já se esfriou. Nós vemos histórias bárbaras envolvendo pastores, envolvendo padres, envolvendo autoridades religiosas, não é verdade? Então, assim, surgirão falsos profetas, surgirão, hoje é o que a gente mais tem, são falsos profetas. Porque a Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelo fruto. E alguns pastores, algumas, né, autoridades religiosas, daqui a pouco sai, explode a tampa do, né, do passado, os podres vão saindo e a gente fica com escandalizado. Mas Jesus já tinha avisado sobre isso, falsos profetas, cristos. Então, aparecem milagres, né, de tal maneira que, se possível, enganaria até os escolhidos de Deus. Veja que eu lhes avisei antecipadamente. Olha o que Jesus está dizendo. Eu estou avisando vocês o que vai acontecer. E a própria Bíblia diz que muitos serão enganados. Suzane, como é que a gente faz para não ser enganado? Nós temos que estar ligados à videira verdadeira. Diariamente nós devemos estar arraigados no Senhor, na palavra. Quando a gente lê a Bíblia, a gente está em um relacionamento íntimo com Deus, com o autor desse livro da Bíblia. É. Nós nos relacionamos através da oração, da leitura da palavra, e a Bíblia é o único livro onde você lê na companhia do autor. O autor está ali te acompanhando. E olha que fantástico, ele pode tirar suas dúvidas. Aonde você consegue isso? É só Deus que faz isso. Então, a Bíblia, você pode mergulhar nela, que o autor vai estar ali. Antes de ler a Bíblia, você pede ao Senhor, Senhor, revela a tua palavra a mim, de tal maneira que eu entenda, que eu possa estar transbordando, passando para frente aquilo que o Senhor colocar no meu coração, aquilo que o Senhor me ensinar. Abre os meus olhos espirituais para eu ver a Bíblia de uma maneira diferente, de uma maneira ímpar. Nós não somos únicos. Existe uma Suzana na face da Terra. Então, eu também posso interpretar a Bíblia de uma maneira exclusiva, de uma maneira singular. E eu vou te falar uma coisa: Deus vai se agradar disso. Então, gente, uma das coisas também, um dos sinais do fim dos tempos é a perseguição aos cristãos. No século XX, houve uma matança por nazistas, comunistas e afins. Né? Nem vamos prolongar aí, que a lista é grande. Hoje em dia, na Coreia do Norte, é proibido a entrada da Bíblia, o uso da Bíblia. Na China, nós já sabemos o quanto ela é fechada em relação a isso. E no Brasil, nós temos ainda a liberdade de pregar, de usar nossa Bíblia, apesar de estarmos sendo coagidos por muitos, por leis que estão tentando aprovar, mas isso faz parte do cumprimento, do tempo do fim. Então, melhor do que você recuar é você prosseguir e cada vez mais convicto da sua salvação, cada vez mais convicto de que a nossa esperança, que o nosso destino é a Nova Jerusalém, é o céu, é nos encontrar com Jesus Cristo ali nas nuvens, em glória, em majestade. Já pensou? Eu almejo esse momento. Eu sinto muita vontade de que aconteça logo. Chega a me emocionar falar sobre isso. Então, mais um ponto. Hoje temos religiões totalmente contrárias aos ensinamentos de Cristo. São seitas abomináveis, são religiões que vão totalmente contra ao que Jesus falou, ao que nós pregamos e, principalmente, totalmente contrário ao que agrada a Deus. Então, Deus conta com você para a expansão do reino. Deus conta comigo para a expansão do reino.
E essa geração é nossa responsabilidade. Vamos abraçar essa frase? Essa geração é nossa responsabilidade. Quando a gente fala de fim dos tempos, muitas vezes, dependendo da mensagem, a gente fica um pouco com medo, não é verdade? A gente fica assim, naquela expectativa ruim, porque coisas ruins vão acontecer, tem que acontecer. A guerra com Israel é algo. Quando a gente vê aquelas crianças, principalmente criança, né, mexe muito com a gente. As crianças ali banhadas de sangue no meio daquela guerra, mas eu tenho uma coisa para te falar. Tem que acontecer. E nós fomos avisados sobre isso. A Bíblia nos avisa antecipadamente sobre isso. Então, nós não temos que ficar horrorizados, nós não temos que ficar amedrontados, nós temos que orar para que haja paz em Israel, porque o Deus de Israel nunca vai abandonar aquele povo. É um povo escolhido, que infelizmente não aceitou Jesus quando veio. E por causa disso, nós, os gentios, recebemos o direito de também receber a Cristo e sermos chamados de filhos de Deus. Então, vamos orar por Israel para que haja paz em Israel, mas sabendo que é necessário que essas coisas aconteçam, para que então venha o fim. Não vamos pensar no fim dos tempos como algo horroroso, vão acontecer coisas ruins, mas vamos nos apegar na nossa esperança. A nossa esperança é a vinda de Jesus, é o encontro de Jesus. Já pensou o soar da trombeta e chamar Susana, e chamar Célia, e chamar Janine? Já pensou? Eu agradeço a vocês que estão aqui comigo. Não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar e vamos pregar as boas novas do Evangelho. É isso que Jesus espera de nós. É isso que nós devemos fazer. Vamos fazer o nosso papel, vamos colocar a boca no trombone. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a nossa oportunidade de subirmos com Ele e lá na glória, Ele vai aparecer entre as nuvens e nós vamos reinar junto com Jesus. E vai ser maravilhoso. Nós vamos andar em ruas de ouro. Já pensou? Que coisa linda ver o trono de Deus. Gente, eu fiquei emocionada, de pensar sobre isso, porque eu almejo, eu desejo demais a volta do Senhor. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um beijo, muito obrigada por estarem aqui. Deixe um comentário. Qual a lição que você tirou desse texto de hoje, Mateus 24, e uma passeadinha ali em Atos dos Apóstolos? Até sábado que vem. Um beijo no coração, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. Um beijo no seu coração. Deus abençoe você e sua família. Seja a boca de Deus. Deus conta com você. Um beijo. Tchau, tchau.